Então, galera, vamos entender o que raios é esse negócio que eu falo de estrutura versus fluxo. Quando você está olhando a estrutura do código, tá? E a gente, quando programa, todo mundo preocupa com a estrutura. E eu já ouvi isso milhares de vezes de vários alunos. Não, não, bota um dicionário. Não, não, só botar uma lista. Não, não, qual é a estrutura que vai usar? Não, não, coloca o if. Não, não, é só um forzinho resolve. Quantas vezes eu ouvi um forzinho resolve? Alguém já falou isso aí? Um forzinho resolve? É surreal. Um forzinho resolve. Um forzinho te dá um nó e te mata. Porque você está olhando a estrutura, não está olhando o fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é o processo de transformação dos dados. É o código em movimento. E é difícil para a gente, porque a gente programa um troço que está parado. Por isso que a gente usa TDD, a gente vai criando artifícios para conseguir ver o sintoma do que a gente escreveu rodando. E aí esses artifícios ajudam a gente, mas não tem jeito. Na hora que a gente está programando, nós estamos lidando com algo parado, uma foto do que vai ser um filme. Porque o código rodando é um filme. O código no editor de texto é uma foto. E esse é o problema que a gente tem. Então, a gente precisa entender como essa foto vira um filme. E qual a interação entre as partes. E se você não observar o fluxo e ficar preso na estrutura, qual é a classe que tem que criar, quais os atributos da classe, tudo isso é palpável, mas não é importante. O fluxo que é invisível, que é a transformação do sistema no tempo, que é o que vai determinar todo o resto. É esse entendimento que vai revelar para você todas as coisas que você precisa aprender, que você precisa mexer. E se não colocar o fluxo em primeiro lugar, na frente da estrutura, vai acabar com o código pinball. Conhece o código pinball? Quem já ouviu falar nisso, no código pinball? Isso aqui é sensacional. Que a bolinha é como se fosse a sua CPU executando o seu código. A bolinha vai, meu irmão, por onde ela passa, acende a porra toda, muda a porra toda, pisca tudo. Você não consegue saber o que está acontecendo aonde. É uma zona. E às vezes o código está até organizado. Mas é tanto efeito colateral, é tanta mudança, é tanta coisa acontecendo em lugares diferentes que você simplesmente não consegue manter essa porra na tua cabeça. E isso, para mim, é a parada mais complexa. Assim, os projetos mais cabulosos que eu peguei, e geralmente tem a ver, alguém me liga assim, cara, tô com um projeto aqui e o troço lá, porra, por exemplo, no sistema Django, tá ali com uma a busca leva 5 minutos para retornar a página. Aí por que leva 5 minutos para retornar a página? Aí você vai ver código pinball. Tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa piscando ao mesmo tempo, tem tanta. É uma zona. E aí você tem que fazer o quê? Botar a luvinha, botar a máscara, álcool gel e vai lá trabalhar no código. Separando as coisas, organizando e mexendo. Para dar vise para você primeiro entender que estrutura é aquela, para a partir daí você entender o fluxo e aí você mudar a estrutura para manter o fluxo. Esse é o grande lance. Então, essa para mim é uma parada muito importante. E tem 4 grandes estágios no meu entendimento sobre como você vê, como a gente vê a programação. É uma escada de sofisticação na nossa capacidade, é uma escada de habilidade, é uma escada de maturidade sobre a relação com o código. O primeiro degrau é o código, a sintaxe. É você fazer ali o hello world, o print, é você olhar o if, é você saber como é que o for funciona, é você saber como é que... É essa parte mais básica das coisas. Entendeu? É você entender os comandos da linguagem que você está usando. O segundo nível já é a parte lógica, que é a relação entre esses comandos. Não, quando vai daqui, vai para o outro lado, aí vai aqui, mexe nesse outro aqui, chama aquele cara de lá. Essa lógica que vai meio que costurando, né, o que acontece quando. E quais são os caminhos possíveis do seu código. O terceiro degrau, para mim, é a parte de etapas. Quais são as etapas da sua solução? Aí eu saí do código. As etapas da solução, onde você lê o código, compreende a lógica, mas consegue alcançar
as etapas da solução do problema que aquele código tenta resolver. E aí você vai compreendendo o que vai acontecendo. Você vai construindo uma imagem. Vocês já viveram isso? Vai construindo uma imagem na tua cabeça de, entendi, isso aqui. Aí você começa a relacionar o código, a projeção dele executando com o problema que você está resolvendo. E isso é outro nível, é outro degrau. Já é muito bom. Só que não é o bastante. Para mim tem o quarto, que é mais importante, que é o degrau do fluxo. E no degrau do fluxo, você não está vendo só as etapas, a lógica e o código. Você está vendo a relação entre todos eles. A relação. Você está conseguindo enxergar o filme. E mais do que enxergar o filme, você consegue, na verdade, reconstruir, desconstruir o roteiro do filme, o planejamento de filmagem, a escala de equipamento que foi necessário para fazer cada cena. Você desconstrói esse troço, porque você está observando um fluxo. E aí você vê que aquela funçãozinha, né? Porque geralmente a gente pensa em fluxo, a gente pensa em, essa função chama essa, chama essa, chama essa. Não, isso compõe as etapas. O fluxo é você ver que naquela função você cria aquele objeto, e aí esse cara passa por um monte de lugar, e várias coisas vão fazendo interferências nele, ele vai interagindo com várias coisas. E qual é o resultado disso? Para onde que isso se espalha? Isso fica num lugar só? Isso dá a volta no mundo? O que acontece? Você visualiza esse troço. E aí é a partir dessa imagem que você vai entendendo onde você vai intervir, o que você vai mexer para tornar o fluxo mais claro possível, né, mais alinhado com as etapas, com uma lógica mais simples, com um código mais simples. Faz sentido isso para vocês? Diz para mim aí. Show de bola. Então, para mim, assim, se você for olhar na literatura da computação, você vai ver uma porrada de coisa importante. Você vai ver palavra-chave, né? Encapsulamento, vai ver programação orientada a objeto, procedural, funcional, vai ver lá inversão de dependência, herança, um buzzword pra caralho de um monte de coisa. Certo? E qual é o problema disso? É que, de novo, você cai naquela de tentar recrutar. Né? Recrutar esses conceitos para o teu código. Então eu gosto de simplificar esse troço. Porque na interação você vai vendo, você vai aprendendo, aprende um conceito novo. Não importa se você sabe o nome do conceito. O fundamental é quando você intui o conceito. Quando aquilo para você... é isso? Tá, não, isso eu sei qual é, sei como é que é. Então, para mim, o que eu gosto de olhar, né, o que é necessário para você conseguir alcançar o degrau do fluxo. E eu tenho 3 elementos que para mim são chave na coisa. E eles não são uma coisa, mas eles representam relações e conjuntos de coisas. Tá? Que é impacto, a interação e o isolamento. Para mim são essas 3 coisas. Eu já fiz vários exercícios de pegar um conceito qualquer e encaixar, e ele vai esbarrar numa dessas 3 coisas aí. Porque quando você olha o fluxo do seu código, né, a primeira coisa que você tem que olhar é, beleza, qual é a interação? Está interagindo com o quê? Está interagindo com que partes do código, com que elementos? Como é que tá? Tem muita coisa? Esse cara aparece em um monte de lugar, um monte de gente fala com ele. A outra coisa é o impacto. Quando esse código acontece, qual é o impacto? Que marca ele deixa? Ele muda uma porrada de coisa? Ele muda um monte de lugar? Ele muda uma porrada de objeto em memória? Ele muda a configuração do sistema que vai chavear um outro caminho de execução? Qual o impacto que esse cara está causando? E a terceira coisa é o isolamento. O isolamento é qual a relação desse cara com aqueles níveis dos outros degraus. O quão próximo ou distante ele está dos outros degraus. Isso aqui não, isso aqui está só no código, está isolado no código, ou isso aqui não. É um código que expressa uma lógica, que faz parte de uma etapa. Esse cara está sobrando? Ou esse cara, ele é usado sempre, é usado de vez em quando? Porque às vezes rola da gente ter código que ele acontece de vez em quando. E aí você vai trabalhar, não, tem que refatorar. Aí você começa assim, não, calma aí.
tem esse troço aqui, tem 3, 4... Ah, tem repetição aqui. Aí você vai pegar a repetição e simplificar, sendo que aquela repetição, só um dos casos acontece toda hora, os outros é caso especial. E aí você não sabe onde botar a sua energia, porque você quer, não pode se repetir. É o mantra. Do not repeat yourself. Não pode repetir porque isso é gambiarra. Não, gente. As coisas têm propósito. O isolamento, a interação e o impacto precisa ser analisado do código. E é fractal, porque você analisa do código como um todo e não dá para você olhar o código como um todo, então você vai parte por parte dele. Faz sentido isso para vocês? Porque o reflexo disso para mim, né, o que esses caras... Estão me ouvindo aí, galera? Legal. O que esses 3 caras vão botar na tua frente, na hora que você estiver fazendo uma análise que compreende esses aspectos, é que você vai ter um contato para além do normal com o conceito de complexidade ciclomática. Quem conhece? Já ouviu falar nisso aqui? Complexidade ciclomática. É um conceito super importante, mas que a galera trata meio... Né, porque, geralmente, a complexidade ciclomática ela trabalha muito com as interfaces. Né? Então, se eu fosse pegar um código e transformar ele num grafo, aqui tem um exemplo de um grafo, como é que seria esse grafo? E, geralmente, se você pegar qualquer programa de modelagem, ele vai te dar o grafo, geralmente, de classes, métodos e funções. Geralmente isso aí. Né? E a complexidade ciclomática é o quanto essas partes se relacionam umas com as outras. Certo? Então se uma função está ligada com outra função e essa função, 10 pessoas chamam esse cara aqui. Aí você vai ter mais arestas nesse gráfico. Quanto mais arestas nesse grafo, mais complexo é o seu sistema. Calma aí que tem alguém falando aí no... Certo? O problema qual é? O problema para mim é que as linguagens hoje são tão poderosas, que elas podem tanta coisa, que eu acho que a complexidade ciclomática que a gente tradicionalmente analisa com um grafo de chamada de função, que é o que o profiler vai fazer, é o que o analisador estático vai fazer, isso não é suficiente. Porque eu tenho que considerar as outras coisas. Eu tenho que considerar, na minha complexidade ciclomática, a evolução e mutação do runtime da linguagem. O que eu quero dizer com isso? É que eu tenho que considerar as variáveis, os objetos que elas referenciam, o que acontece com eles em memória, e quem faz as transformações nele. Se é um lugar só, se são vários lugares. E aí, quando você começa a fazer esse tipo de análise, é difícil desenhar esse gráfico. Eu não conheço nenhuma ferramenta que traça isso para você naturalmente. Todas elas vão estar no nível do código e não no nível do filme, né? No nível da foto, não no nível do filme. Mas quando você começa a ter a sensibilidade, para entender como o runtime está evoluindo e, principalmente, como aquele código que está ali vai impactar o runtime, vai impactar por trás dos panos, aí a coisa muda de figura. Porque aí você começa a ter sensibilidade para o risco daquela estratégia de código. Qual é o risco de eu usar essa forma de programar? Qual é o risco dessa função? Qual é o risco, né, de chegar a um parâmetro diferente aqui e cagar um troço do outro lado? Então, é isso para mim que essa para mim que é a grande visão. E a refatoração vai ajudar a gente a ter repertório, a construir repertório e construir formas de enxergar diferentes, né, de enxergar para fazer a mesma coisa. Quais são as formas diferentes de fazer isso aqui? Quais são os arranjos possíveis que reduzem a quantidade de arestas no meu sistema? Que reduz a quantidade de arestas, né, que melhoram o isolamento, que reduz o impacto, que organiza a interação. Viu o porquê daquele triângulo?
Eu preciso calibrar o tempo inteiro o isolamento de cada parte do código, calibrar o impacto de cada parte do código, calibrar a interação. Isso é uma bicicleta. Você fica ali, você não consegue, não, está pronto. A arquitetura está feita. Não tem isso, cara. É vivo, é um organismo. Por isso que eu sempre falo esse negócio do live software. Trate software. Finja que você quer ser um bom programador, finja que você é um médico que não pode matar o paciente e trate o software como um organismo vivo. E aí você vai ter que tomar decisões que reduzem o risco de crises naquele organismo. E aí a coisa progride. Maneiro? Como é que estamos até aqui? Legal? Curtiram? Dá o feedback aí, então. Fazer os 5 minutinhos para ouvir o feedback de vocês, algumas considerações. Puxa o microfone aí, quem quiser fazer um comentário. Rafa Moreira, de cabeça explodindo. Me explica isso aí, Rafa. O que é isso de cabeça explodindo? Quero entender. Com isso que tu falou sobre a questão de tratar o código como a gente fosse um médico. E cada decisão é importante, né, para que aquele organismo não morra. Isso aí, para mim, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, dessa forma. Então aí, por isso que eu comentei da cabeça explodindo agora. Legal. Bem maneiro. Essa, para mim, é a metáfora mais próxima do que a gente faz na programação. A gente, em geral, não tem o risco de vida, né? Ou o risco de morte que o médico enfrenta. Em geral, porque dependendo do software que está fazendo, né, complicado. Temos casos aí seríssimos de falha de software com um péssimo impacto na sociedade. Mas essa metáfora ajuda a gente a ter mais processo, a acabar com aquele papo de programação genial, de programação de sacada, de programação de curtição, de não, porra, porque não sei o que, tive uma ideia. Você tem ideia, você é criativo com restrição, pô. A restrição cria a criatividade, ela cria o espaço da criatividade. Porque você tem que fazer, pô, tem que encaixar, né, tem um filme perfeito que vai te explicar o que é criatividade, é Apollo 11. Se você não viu, ou se viu há muito tempo, reveja o filme Apollo 11, porque lá tem um problema da Apollo que ia para a Lua, mas não foi, porque explodiu um tanque de oxigênio. E os caras em terra tiveram que criar uma forma de fazer um filtro de oxigênio com materiais que só estavam lá em cima. Porque não adiantava que a gente compra um. Não dá para entregar. E ainda tem que inventar uma forma. Ou seja, a restrição era só posso usar esses materiais. E tem esse tempo. E tem que dar esse resultado. E aí o cara inventou um jeito e trouxe os caras de volta. Porque os caras morreram sufocados sem o filtro. Então, vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. O River está falando, explodindo a cabeça aqui. Para mim, complexidade ciclomática era a quantidade de ifs que tinha no código. Eu sei. Isso, eu vou usar um termo que você me ensinou. Isso é uma representação social da complexidade ciclomática. Porque é muito comum essa visão, é muito comum essa questão, né, de você achar que não é coisa de if, não, tem que reduzir não sei o quê, e tem todo esse processo. Apolo 13, correção, o Alan está falando que é Apolo 13, é verdade, Apolo 13, Apolo 11, ela foi com o Armstrong, é porque eu vi o First Man, também recomendo que assista, que lá é Apolo 11, que o Neil Armstrong foi na Lua pela primeira vez, e o 13 ia, não foi, é isso aí. Então são dois filmes sensacionais para quem gosta de viagem espacial, e eu acho que, na verdade, esses filmes eles revelam, inclusive, um lado humano muito forte. Vamos lá. O Alexandre falando assim, poucas áreas são tão sensíveis quanto o software. Se você tirar um prego da sua casa, ela não cai, mas se você mexer na função errada, às vezes pode quebrar tudo. Exatamente, Alexandre, exatamente.